Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil desta semana, com muitas informações úteis para você, envolvendo cinema, envolvendo também a colônia japonesa e mais as notícias de seu interesse. Aliás, falando até mesmo das eleições. Mas, além disso, nós teremos o Polícia em Ação com várias contribuições de matérias que são de seu interesse. E mais, temos aí também o Tele Brasil Esportes para você. Mas vamos começar abrindo a nossa programação chamando as nossas principais manchetes de hoje. BPC tem valor definido. Lei Seca completa 12 anos. Quase 80 milhões de pessoas precisam fugir do próprio país. Plano Safra vai disponibilizar 30 bilhões de reais a produtores. Estádio do Maracanã completou 70 anos. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse o... Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Como você viu nas nossas principais manchetes, muita coisa vai acontecer hoje no nosso telejornal. E também você pode acompanhar de perto a participação de O Palhão Artesanato ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89. Aliás, eles estão no Brás há exatamente, são 50 anos aí para você, oferecendo tudo em matéria de artesanato. E olha, além disso, eles são especializados em produtos naturais. Você que busca aquelas telas em palhinha, lá você encontra bolsas de todos os tipos também. E mais ainda, cesta de vime, aquela cesta para pão, né? Aquele cachipu que você quer, na palha da boa, aquele também, todos os tipos de esteiras, você encontra no O Palhão Artesanato, tapetes também. E mais ainda, é fácil de você fazer seu pedido, mesmo nesse momento em que estamos vivendo aqui no Brasil a pandemia do Covid-19, através do e-mail opalhão@terra.com.br. E mais, você que prefere fazer seu pedido pelo WhatsApp, ele também está atendendo você. Anote agora aí mesmo esse número, código de área 11 e o telefone é 95265-8256. Veja que eu confiro para que você faça um bom negócio. E olha, você vai receber na sua casa, na sua empresa, o produto do Palhão Artesanato que você deseja para fazer bons negócios ou mesmo curtir aí com a sua família. Eu também quero agradecer toda a rede de TV que participa da nossa programação através da TV Cinec, cumprimentando aí a TV lá de Minas Gerais, né? Que é a TV Estrela do Sul, sempre acompanhando a nossa programação. Nosso abraço ao Pedro, Fernando, lá, que participa aí também, as outras emissoras de outras redes também participando aí conosco, e você que curte em todo o mundo o Tele Brasil Notícias. Nós ficamos muito contentes, recebemos aí muitas informações de sua participação. E não esqueça que você que quer ter aí o seu produto numa live com o Paulo Silva, pode fazer isso hoje mesmo. Exatamente. Nós temos aí o nosso contato, você está vendo aí a informação com o telefone, mas você pode mandar aí a sua correspondência também aqui para o Paulo Silva no telebrasil@gmail.com. Quer dar também a sua opinião no nosso telejornal? Participe aí através do Facebook Tele Brasil Notícias. E vamos começar com as nossas principais manchetes destacadas. A primeira, que tem a ver
com você que é uma pessoa que está aí com 60 ou mais anos de idade e tem direito ao BPC, que, aliás, foi definido um valor para esse BPC que você recebe, o valor de R$ 600. E, além disso, tem novidades na regra desta antecipação do pagamento para quem recebe o benefício de prestação continuada. Vamos observar. Essas novas regras foram divulgadas no Diário Oficial da União desta terça-feira e fica estabelecido o valor de R$ 600 para o BPC, o benefício de prestação continuada. O valor antecipado vai ser deduzido caso haja concessão do BPC deficiente espécie 87 ou o BPC idoso. Já para o auxílio doença, o valor é de R$ 1.045, também por até 3 meses, como no benefício de prestação continuada. E segue a mesma regra. Esse valor antecipado vai ser deduzido caso haja a concessão de auxílio doença ou de outro benefício definitivo. E agora uma outra informação. As agências do INSS retornam ao trabalho no dia 13 de julho. Mas atenção, só vale para alguns atendimentos, porque o atendimento nos canais pela internet e pela Central 135 continua. Vamos ver na reportagem que serviços voltam a funcionar no dia 13 de julho. O retorno vai ser gradativo. No primeiro momento, as agências do INSS vão funcionar por 6 horas apenas. E o atendimento vai ser exclusivo para os segurados e beneficiários que fizerem o agendamento pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. E para a realização de alguns serviços específicos. Os serviços que reabrirão para o atendimento presencial serão os serviços que dependem da atividade da Perícia Médica Federal, os serviços do Serviço Social da Previdência Social, parecer social, avaliação social, a reabilitação profissional e o cumprimento das exigências, aqueles processos que aguardam decisão por parte do INSS, porque falta a anexação de algum documento que precisa ser apresentado no original, esse serviço também será ofertado. Todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19 serão seguidas na reabertura das agências. Há hoje mais de 1.500 agências da Previdência Social em todo o Brasil. 70% delas estão aptas a funcionar. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido. Os serviços que não estiverem disponíveis de forma presencial continuam pela internet e pela Central 135, ou seja, podem ser feitos a partir de um computador ou de um celular. E o regime de plantão da Previdência para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado. Tele Brasil Notícias. Muito bem, a semana passada aqui no Tele Brasil Notícias nós comentamos, e as eleições? Haverá ou não? Bom, o Senado aprovou na sessão do dia 23 agora de junho o primeiro adiamento do primeiro turno das eleições municipais. Exatamente, de 4 de outubro vai para 15 de novembro e assim a data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. O adiamento das eleições em 6 semanas se dá em virtude, como todos nós conhecemos, do cenário de epidemiologia do novo coronavírus, o Covid-19, que está atacando o Brasil todo, essa é a verdade. E, consequentemente, criando a necessidade de se evitar aglomerações. A proposta da emenda da PEC sobre o tema foi votada em 2 turnos na sessão da última terça-feira e agora seguiu para a Câmara dos Deputados. E, por se tratar de uma PEC, são necessários 3/5 de votos, né? E favoráveis em 2 turnos. No Senado são 49 votos, já na Câmara 308 votos. A maioria defendem adiar esse pleito, em virtude, como dizemos, para que se evite
o contágio por causa do coronavírus. Inclusive, na segunda-feira, no início da semana, os senadores debateram a possibilidade do adiamento das eleições com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também com especialistas da saúde, apesar que a maioria defende adiar o pleito deste ano para evitar justamente o contágio do coronavírus. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que você vai ver aí na matéria, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que as eleições municipais fossem realizadas em uma janela entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Vamos observar estas informações. Assim, na esteira emenda constitucional número 106 de 2020, estamos propondo substitutivo à PEC 18 de 2020, que é a mais antiga e que tramita em conjunto com os dispositivos autônomos. Do ponto de vista de mérito, além de mudança da data original prevista, buscou-se detalhar os prazos do calendário eleitoral com referência à nova data da eleição, fazendo as adaptações necessárias e reforçar a obrigação de o Tribunal Superior Eleitoral promover os outros ajustes de que sejam imprescindíveis no calendário e no processo eleitoral. Não apenas ao face do adiamento da data das eleições, mas também assegurar a segurança dos eleitores nesse período da pandemia. Aqui caminhamos ao lado das emendas e sugestões apresentadas pelos senadores Ciro Nogueiras, Chico Rodrigues, Nelsinho Trade, Alessandro Vieira, Álvaro Dias, Marcelo Castro, Jacques Wagner, Messias de Jesus, Leila Barros e Rogério Carvalho, que pedem que se detalhe o cronograma eleitoral e se reforce a obrigação do Tribunal Superior Eleitoral de promover os ajustes. Várias dessas emendas caminharam no sentido da implantação do voto facultativo nas próximas eleições para que todos os eleitores ou aqueles do grupo de risco para a Covid-19 Ocorre que tomar essa providência nesse momento poderia representar um sério desincentivo da participação dos eleitores. Isso pode ser ainda mais grave, muito mais grave, e se defere ao voto facultativo apenas para, por exemplo, os maiores de 60 anos, uma vez que com muitos candidatos tem nesse grupo a base eleitoral. Estaríamos intervindo na isonomia entre eles. Nesse ponto também, em entendimento com a Justiça Eleitoral, optou-se por guardar a evolução da pandemia. Se for necessário, o próprio Tribunal Superior Eleitoral poderia ampliar as hipóteses de justificação eleitoral, ou o Congresso poderia votar uma anistia para esses eleitores. No que se refere à possibilidade de se ampliar o horário de votação, na linha do que se propõe o senador veneziano, a senadora Lisiane, o senador Alessandro Vieira e a senadora Rose de Freitas, optamos por autorizar o Tribunal Superior Eleitoral a disciplinar a matéria, uma vez que se trata de um tema que deve ser feito dependendo da situação sanitária de cada município. Vale registrar que o próprio tribunal se comprometeu em fazer a ampliação do horário de votação, como deixou claro aqui o ministro Luiz Roberto Barroso na sessão do dia 22 de junho. Ainda nessa linha, permite-se que as condições sanitárias de determinado município exigirem, o tribunal possa adiar as respectivas eleições. Caso o adiamento abranja todo um estado, a providência exigirá autorização do Congresso Nacional. Aqui acolhemos as ideias apresentadas pelo senador Antônio Anastasia e Eduardo Braga. Não estamos, entretanto, introduzindo no substitutivo qualquer alteração que não se relacione especificamente com o objeto do adiamento das eleições do corrente ano. A data de 4 de outubro é uma data temerária, né? Eu não recomendaria que a gente fizesse o pleito nessa data. É uma data onde a possibilidade de termos ainda uma ascensão em vários locais do país de casos novos e de mortes é muito grande. De termos um nível de contágio ainda elevado. Esse prazo de um mês ou 2 meses, ele evitará centenas, milhares de mortes. Acredito que adiar as eleições mais próximas para o fim do ano são uma medida excelente para garantir que vamos estar no melhor cenário. Adiar essa eleição por mais tempo do que isso não traria grandes benefícios. Ano que vem ou mais para frente, não existe motivo da epidemia para acharmos que ela vai estar mais bem ou mais mal contida. Até então, como eu disse, nenhum país está seguindo o curso natural da doença, ela depende muito mais de uma ação humana para que esse número de casos seja contido. Unanimidade entre os especialistas, a necessidade do adiamento das eleições municipais de outubro por conta da pandemia do novo coronavírus
foi apoiada pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Em reunião no TSE, propusemos ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Rodrigo Maia o adiamento dentro de uma janela que os médicos sugeriram que fosse entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Essa seria a janela possível. Evidentemente, nós não propusemos uma data, porque essa será uma escolha política a cargo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Para além do adiamento, evitar aglomerações no dia da votação e manter a distância entre um eleitor e outro são medidas consideradas essenciais para os participantes da sessão. Eles concordaram que mudanças mais profundas, como a implementação do voto facultativo, não devem ser feitas agora. Nós temos muita preocupação que a facultatividade possa produzir uma deslegitimação da classe política e dos eleitos na eventualidade de um elevadíssimo índice de abstenção. De modo que nós manteríamos ou proporíamos a manutenção das regras atualmente vigentes. A pergunta é esta: nós teremos condições de colocarmos equipamento de proteção individual para essas pessoas que vão trabalhar durante o pleito voluntariamente? E, com um agravante, a possibilidade de estendermos o período do dia da eleição. Nós vamos dobrar o número de pessoas trabalhando, ou as mesmas pessoas vão trabalhar por 9, 10, 12 horas durante o mesmo dia. São muitos os questionamentos, as mudanças nas datas das convenções partidárias, o impacto nos cofres públicos e a própria data da eleição, por exemplo, ainda geram dúvidas entre os senadores. Como pensar uma data única para a realização da eleição se nós vamos ter cenários completamente diferentes em várias cidades do nosso país? O custo que nós teremos com essa eleição no momento de pandemia, 2 bilhões de reais com o fundo eleitoral e mais 4 bilhões com a justiça eleitoral. Então é muito recurso para ser investido. Depois de todas essas discussões, nós estamos convencidos de que é melhor errarmos com a ciência e com a prudência do que permanecermos numa posição em que todos os especialistas dizem que 4 de outubro é impraticável do ponto de vista da segurança sanitária e da saúde. A decisão final sobre o adiamento das eleições cabe aos parlamentares. A alteração só é possível por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que deve começar a ser analisada pelos senadores nesta terça-feira. Se a Casa aprovar a medida em 2 turnos, o texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados, seguindo a mesma regra, em 2 turnos. Só depois disso é que a PEC pode ser promulgada. Tudo que for assunto de direito eleitoral, a lei eleitoral, ou assunto da nossa reforma política tão sonhada e desejada, nós iremos tratar no momento oportuno. O nosso relatório será único e exclusivamente para o momento único que a nossa história está vivendo. Tele Brasil Notícias. Muito bem. Você está no Tele Brasil Notícias e lembrando que você participa aqui conosco sempre, dando a sua opinião, é muito importante, através aí do nosso Facebook Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora para você que é agricultor, você que faz o seu plantio aí. E olha, Plano Safra vai disponibilizar 30 bilhões de reais a produtores. Isso mesmo, o novo Plano Safra para a agricultura familiar prevê mais de 30 bilhões em financiamentos. E tem, inclusive, novidades para fixar o pequeno produtor no campo. Vamos observar quais são essas novidades aí para você que é um pequeno agricultor. Dos 236 bilhões de reais do Plano Safra 2020-2021, 33 bilhões serão destinados para atender a agricultura familiar. 6% a mais que no plano passado. O Plano Safra tem uma importância muito forte para a manutenção, dessa agricultura pujante, forte, e que ele venha cada vez mais
com forma mais acessível, né, para o pequeno produtor. Os financiamentos para os agricultores familiares já podem ser contratados a partir do dia 1º de julho, com uma redução nas taxas de juros de 3% para 2,75%. Além de facilitar o crédito com a redução de juros e o aumento dos valores, o Plano Safra para a Agricultura Familiar está reforçando o Pronaf Habitação para garantir a continuidade da produção e a permanência do homem no campo. Com o programa que foi criado no ano passado, 8.000 famílias conseguiram construir ou reformar as suas casas. Agora, o benefício será estendido também aos filhos dos pequenos produtores. Até esse ano, só quem podia captar esse recurso era o pai, que tinha a DAP, a propriedade no seu nome, e a partir deste Plano Safra, nós acessamos também a possibilidade desses jovens filhos de agricultores construírem as suas casas e ficarem no campo. Para a ministra, o Plano Safra veio para ajudar o setor que vai continuar contribuindo para o fortalecimento da economia brasileira. A gente espera que o Brasil possa, daqui a alguns meses, pós-pandemia, né, a agricultura junta, nós vamos poder ser o motor dessa economia para reativar essa economia. Tele Brasil Notícias. Pois é, muitas empresas agora estão voltando às atividades, está se abrindo comércio em diversas regiões. E aí? Quais são as medidas higienes e cuidados que devemos ter, quer por empresas, quer por empregados, tanto do setor público e setor privado? A retomada, então, das atividades econômicas no país durante esse momento de pandemia conta agora com novas orientações do próprio Ministério da Economia. E o que envolve isso? Medidas de higiene e cuidados que devem ser adotados por todos, empresas e também seus funcionários e o público em geral. Vamos observar. A ideia é preservar a saúde dos trabalhadores e deixar o ambiente de trabalho preparado e seguro para o retorno gradual das atividades durante a pandemia da Covid-19. As empresas devem seguir protocolos como incentivar a lavagem das mãos e disponibilizar itens como álcool gel 70%, o uso obrigatório de máscaras. Deve haver distanciamento entre mesas de no mínimo 1 metro. Reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns. Distribuir a força de trabalho, evitando concentrações nos ambientes de trabalho e implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados. Esse conjunto de medidas estabelecidas visa, para aquelas atividades que estão em funcionamento, visa estabelecer aí as medidas de prevenção para evitar o contágio do Covid nesses ambientes de trabalho. E como a empresa deve agir em casos confirmados de um trabalhador com Covid-19? Quem teve o exame positivado ou teve contato com uma pessoa infectada deve ficar afastado por 14 dias. A portaria define ainda o que é considerado contato. Estar próximo de outra pessoa a menos de 1 metro por mais de 15 minutos, estar em ambiente domiciliar com a pessoa infectada, ou cuidar de uma pessoa confirmada para coronavírus sem os equipamentos de proteção adequados. A portaria fala ainda dos casos suspeitos. Quem apresenta sinais ou sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar. Neste caso, a empresa deve afastar o trabalhador, que pode voltar ao trabalho se tiver exame laboratorial descartando o Covid-19 ou estiver assintomático por mais de 72 horas. Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que estão no grupo de risco devem receber atenção especial, priorizando o trabalho remoto. Ou, se não for possível, disponibilizar local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho e reduzir contato com outros trabalhadores. Sabe-se que nos ambientes fechados a possibilidade de transmissão aumenta e muito. Então, esses ambientes têm que ser ventilados, o ideal é que seja com janelas abertas para você ter uma circulação de ar, ou se for utilizar
sistema de ar-condicionado, de climatização. É importante que sejam sistemas abertos e não aquela forma que o ar fique reciclando. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembrando sempre que o Tele Brasil Notícias tem o apoio inicial do O Palhão Artesanato, que oferece para você a vantagem de você ter aí os produtos entregues em sua própria casa, em sua própria empresa, porque eles estão, inclusive, no atendimento aí para você, dentro das condições aí previstas para o atendimento durante o período de coronavírus aqui em São Paulo. E você que quer então receber seu produto e quer confirmar, você pode acessar o site e mandar seu e-mail para opalhão@terra.com.br. E mais ainda, você também que deseja aí ter um contato mais direto através do WhatsApp, anote aí, 11 é o código de área e o telefone é 95265-8256. Você vai fazer o seu pedido e vai receber aí em suas mãos. Você que procura por produtos em artesanato, tanto natural, como também aqueles produtos como telas em palhinha, esteiras de todos os tipos, bolsas, aquela cesta de vime, o cachupu, né? Você que quer aquele cachupu na palha da boa, milho, palha da carnaúba, eles têm lá para atender você, com pronta entrega. Tapetes também, caixas para presentes, cesto para roupas, para pães, né, mercado. O Palhão Artesanato. São 50 anos ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89 aí para você. Você está vendo aí os dados e informações também do endereço e telefone local. E eu já dei aí a dica através do WhatsApp para que você possa fazer aí o seu pedido. Vamos dar sequência então ao Tele Brasil Notícias, falando de uma tendência hoje comercial que parece que chegou para dominar realmente, que é o home office e em política permanente de trabalho. Justamente ele está tirando de frente o Vale Transporte e vai entrar agora uma novidade em muitas empresas e em muitos grupos, o Vale Internet, né? Porque afinal, se eu sou funcionário da empresa e vou trabalhar na minha casa, alguém tem que pagar a internet que eu estou usufruindo, né, para trabalhar ali para aquela empresa. Vamos à matéria. Um novo fenômeno econômico se observa no Brasil. Sai o Vale Transporte e entra o Vale Internet. A transformação do home office em política permanente de trabalho vai exigir que as empresas façam a readequação na cesta de benefícios de pagamento aos seus funcionários. Isso já acontece com algumas empresas que já oferecem o pagamento da banda larga. Além disso, com os restaurantes fechados e passando mais tempo dentro de casa, algumas empresas estão trocando o Vale Refeição pelo Vale Alimentação, aquele que você pode usar em supermercados. Tele Brasil Notícias. Você sabia que no dia 20 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Refugiado? Exatamente. Mas só que, olha, quase 80 milhões de pessoas precisam fugir do próprio país. Essa é a realidade dos refugiados. E nessa semana, que foi lembrado o Dia Mundial do Refugiado, que é o dia 20 de junho, as Nações Unidas divulgaram, inclusive, um estudo apontando que nunca houve tanta gente forçada a se deslocar para longe de suas residências, ou suas moradias, ou suas terras. Uma situação ainda mais grave em tempos de pandemia. E o Brasil é um dos principais destinos desses refugiados.
Eu nasci num campo de refugiado, meu pai refugiado, meu avô refugiado. Mohamed chegou ao Brasil em 2014, vindo da Palestina. Hoje tem um restaurante no centro de São Paulo. No cardápio, a culinária árabe e receitas de família. Nas paredes, as referências da terra natal. Quando a gente abriu o restaurante, foi a primeira ideia aqui. Quando você desenha a sua cultura de luta, de guerra, de comida mesmo, vira política sem querer. O restaurante agora faz parte de um projeto de doação de cestas básicas enviadas para famílias de africanos e latino-americanos que não conseguiram a condição de refugiados aqui no Brasil. A maior parte dessas pessoas perdeu o trabalho nesse contexto e, de fato, algumas não têm ainda a situação regularizada migratória, ainda está nesse processo de regularização, né? E acabou perdendo o trabalho e está tendo muita dificuldade para acessar os serviços públicos de saúde e o auxílio emergencial e outras políticas de assistência. Um relatório da Agência da ONU para Refugiados mostra que o mundo tem hoje quase 80 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas para fugir de conflitos ou perseguições. Um número sem precedentes. Quase 10 milhões de deslocamentos forçados só no ano passado. Desse total, 4 milhões são refugiados. Homens, mulheres e crianças que tiveram de deixar seus países para recomeçar em um novo lugar. O aumento foi motivado principalmente pelos conflitos na República Democrática do Congo, na Síria e também na vizinha Venezuela. E nesse último caso, muitos têm como destino o Brasil. Isso faz com que o Brasil, dentro do contexto da América Latina, seja o principal país de acolhida recente de pessoas e reconhecimento delas enquanto refugiadas. Eles vieram para solicitar proteção efetivamente, para ter a dignidade de viver as suas vidas com os direitos reconhecidos, mas também, sem dúvida alguma, para somar, para trazer riqueza e contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos integrais como um todo. Tele Brasil Notícias. O comentário em geral é que muitas empresas quebraram, muitas deixaram aí seus funcionários, às vezes, na mão e outros acontecimentos. Mas a pergunta, quantas empresas no Brasil estão funcionando? Saiba que no Brasil se tem hoje 18 milhões de empresas em plena atividade. São salões de beleza, lojas de roupas, que estão liderando o ranking de empreendimentos que foram abertos no país nos 4 primeiros meses desse ano. A pesquisa Mapa de Empresas do Ministério da Economia mostra que o tempo para abrir um negócio está bem menor, ou seja, está mais fácil. Vamos conferir. O Mapa de Empresas mostra informações atualizadas sobre os estabelecimentos comerciais registrados no país. Bruno é empresário em Brasília há 12 anos. Para quem está querendo empreender, isso é maravilhoso, porque você já vai ter um norte já. Essa análise de mercado que ele te dá é muito boa, onde está fechando mais negócio, onde estão abrindo mais, onde é mais rentável, possível concorrência. No primeiro quadrimestre deste ano, foram abertas 1.038.000 empresas, o que representa um aumento de 1,2% em relação ao último quadrimestre de 2019. Neste mesmo período, foram fechadas cerca de 351.000 empresas. Em abril de 2020, excepcionalmente, já em decorrência dos impactos da pandemia, nós vimos uma redução de em torno de 30% no volume de novos negócios sendo criados. No entanto,
não houve impacto o número de empresas fechadas, encerradas nesse período a partir da pandemia do coronavírus. O mapa de empresas veio para facilitar o acesso a informações precisas relativas a negócios no país. A ferramenta é acessível a qualquer pessoa e permite acompanhar, por exemplo, o movimento de abertura e fechamento de empresas por tipo de atividade e localização geográfica. Os setores que mais abriram empresas no primeiro quadrimestre foram cabeleireiros, manicure e pedicure, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa. O mapa também mostra o tempo para a abertura de uma empresa no Brasil, que é em média de 3 dias e 21 horas. Isso é reflexo não apenas das medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do governo federal para simplificação e desburocratização, mas também é fruto do processo de transformação digital de serviços. E para acompanhar mais informações sobre o mapa de empresas, é só acessar www.gov.br/economia. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Você viu aí, no bloco anterior, aí depois das informações, o Palhão Artesanato. Então, um detalhe bastante importante. Você quer receber os produtos do Palhão Artesanato? Anote aí o e-mail para que você possa fazer o seu pedido depois que você ver ali no site, tá? Então, é opalhão@terra.com.br. E você também, que deseja, através do WhatsApp, falar diretamente com o Palhão e toda a sua equipe, código de área 11, anote agora o telefone, 95265-8256, e eles terão prazer em atender você e enviar até a sua empresa, a sua casa, o produto em artesanato que você está buscando. Chegou agora aqui o nosso momento do nosso Tribuna Livre. E no Tribuna Livre de hoje, usamos esse momento para falar sobre uma lei que completou 12 anos. É a Lei Seca. Quando se fala em Lei Seca, você lembra? Ou você chegou a conhecer ou assistir filmes que mostram nos Estados Unidos a época em que havia a Lei Seca, proibindo a venda de bebidas, onde surgiu Al Capone e outras histórias mais? A Lei Seca aqui no Brasil completou 12 anos, mas, infelizmente, ainda há pouco para que se comemore. E é justamente nesse momento em que nós chamamos a sua consciência, você que dirige um automóvel, a ter responsabilidade, a prestar atenção, porque este número tem a ver com a bebida e depois você dirigir o seu automóvel. Sim, o seu automóvel, onde tem se causado acidentes e percas de grandes vidas. Ela completou 12 anos com aprimoramentos, inclusive, com respeito à tolerância zero para o uso de bebidas alcoólicas na direção. Mas, infelizmente, muitos motoristas não têm esse senso. E vemos acidentes bárbaros que destroem famílias, quando não, pais ou mães de famílias. Assim mesmo, o número, inclusive, de acidentes causados por embriaguez ao volante é muito alto. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 meses deste ano,
Mesmo com isolamento social, foram registradas 120 mortes causadas por condutores que fizeram o quê? Beberam antes de dirigir. Confira mais detalhes no nosso Tribuna Livre nesta matéria. Tribuna Livre. Desde 2008, é proibido beber e dirigir no Brasil. São 12 anos da aplicação da lei seca. De lá para cá, ocorreram ajustes que a deixaram ainda mais rigorosa. Hoje, nenhuma gota de álcool é permitida para o motorista e, ainda assim, há flagrantes todos os dias em todo o país. Quem dirige embriagado pode ser multado em R$ 2.934,70 e o valor dobra se o motorista for flagrado novamente dentro de um ano. O condutor terá seu direito de dirigir suspenso por 12 meses, além de ter o veículo recolhido caso não apresente condutor habilitado e em condições de dirigir. Só no ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 5.400 acidentes envolvendo motoristas embriagados. E mesmo com o isolamento social por causa da pandemia, as estatísticas seguem altas. Até maio foram contabilizadas 120 mortes em acidentes provocados por motoristas bêbados. E conscientização é o maior desafio na aplicação da lei seca. Por isso, uma nova campanha do Denatran vai ser realizada em todo o país com o tema "Não é acidente se você sabe dos riscos". Nós temos que levar a questão da conscientização, né? Ou seja, então não é porque simplesmente a lei é rigorosa, que existe uma punição, que esse condutor deve evitar essa combinação. Mas ele pensar, né, que coloca em risco a sua própria vida, a vida de terceiros. Tele Brasil Notícias. Bem, quando se fala aqui no Brasil em japoneses, vem à sua mente o bairro da Liberdade, não é isso? E olha, no dia 18 de junho, eles completaram 112 anos que os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui ao Brasil. Exatamente. Eles chegaram no Porto de Santos há 112 anos atrás. No litoral paulista, o primeiro navio com imigrantes japoneses. O Kasato Maru, que tinha quase 800 japoneses a bordo. Hoje o Brasil tem uma população de descendentes vivendo fora do Japão. Quase 2 milhões de pessoas, que são chamados de Nikkeis. Por aqui, eles mantêm tanto a sua vida, como também a vida, ou viva a cultura nipo-brasileira. Vamos prestar a nossa homenagem a eles, assistindo mais esta outra informação, bastante importante. Quando os primeiros japoneses desembarcaram no Porto de Santos há 112 anos para trabalhar nas lavouras de café, o ramen ainda não era um prato comum nas refeições do Japão. O macarrão com sopa à base de porco, peixe ou frango só se popularizou no país depois da Segunda Guerra Mundial. Foi na terra de seus avós que Simone buscou a receita principal do restaurante que abriu em São Paulo, estado que concentra a maior comunidade nipônica fora do Japão. São vários tipos de sopas, né? A que leva mais tempo demora mais ou menos 15 horas, entre o começo e a finalização delas. Por isso que tem essa ligação afetiva com esse primeiro ramen que eu experimentei na minha vida. Foi na cidade que minha avó nasceu. Eu tive essa ligação muito especial, porque eu fiquei muito encantada. Nascido no Paraná, segundo estado com o maior número de Nikkeis, Joey se sentia mais japonês que brasileiro quando foi morar no Japão nos anos 90. Venceu o maior campeonato de karaokê do país. De volta ao Brasil, resolveu trazer um pouco das duas culturas no seu trabalho. Dos 100 anos da imigração, eu fiz uma música mostrando a música sertaneja com taiko, que são os tambores japoneses. E nos 110 anos,
Eu fiz a música Arigato Brasil. Nós misturamos vários estilos de danças folclóricas japonesas com o carnaval, com o samba, né? Entre os quase 2 milhões de descendentes de japoneses que vivem no Brasil, já tem gente da 6ª geração. Ainda assim, os Nikkeis buscam lembrar as origens dos antepassados em datas como a de hoje e em eventos que unem a tradição japonesa e a cultura brasileira. É natural aí que essa cultura tradicional ela se mude, nos possibilita justamente essas combinações. Tudo isso proporciona de fato surgir uma cultura nipo-brasileira. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, daqui a pouquinho, Tele Brasil Esportes no ar para você. Tele Brasil no esporte. Eu acho que você é uma pessoa que gosta de ir ao cinema, não é verdade? E quantos filmes você já assistiu? São inúmeros, né? Mas, dia 19 de junho, foi o dia do cinema brasileiro. Quantos filmes brasileiros você já assistiu? Exatamente. Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. E quem está com saudades de conferir as produções nacionais nas grandes telas, essa data ela veio para tanto lembrar como para ser comemorada. E muitos podem ainda assistir às estreias online dos filmes brasileiros. A reportagem feita através da produção da equipe da TV Brasil, de Ana Karina de Carvalho, vai nos mostrar isso. E confira o cinema brasileiro sem sair de casa. Exatamente. Veja nessa matéria essas informações e lembrando, parabéns ao nosso cinema brasileiro, que tem o seu dia 19 de junho. Em um longínquo 19 de junho de 1898, o italiano Afonso Segreto fez as primeiras imagens do Brasil. As cenas foram capturadas de um navio que chegava à Baía de Guanabara. Em referência a estes primeiros registros, a Ancine instituiu o 19 de junho como data oficial em que se comemora o cinema brasileiro. Mesmo em meio a uma pandemia que provocou o fechamento das salas, o cinema brasileiro tem se desdobrado para manter viva a emoção de contar grandes histórias. Por todo o Brasil, produtores têm organizado festivais totalmente online, como o Festival É Tudo Verdade e o BIF, Festival Internacional de Cinema de Brasília. E a Rede Itaú de Cinemas também preparou um festival online com produções brasileiras inéditas, como o filme Piedade, de Cláudia Assis. Aqui, Piedade parece inofensiva, não parece? Trata-se de 19 filmes, sendo 11 nacionais, disponibilizados para todo o território. É encontrado no site www.itaucinemas.com.br. E este ano, o cinema brasileiro marcou forte presença no Festival de Berlim, com mais de 16 filmes. Lembrando que ano passado, o Brasil teve presença maciça também no festival mais importante do mundo, o de Cannes, trazendo 2 prêmios para casa. E segundo a Agência Nacional de Cinema Ancine, com dados de 2018, a indústria do audiovisual passou a de cosméticos e da aviação. Lembrando que mesmo com o Festival de Cannes adiado esse ano, o Brasil marcou presença na mostra oficial e leva o selo do festival com o filme Casa de Antiguidades. O longa, com Antônio Pitanga, retrata a vida de um operário negro em uma cidade fictícia de colonização austríaca no sul do Brasil. Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, hoje no nosso quadro jurídico, vamos estar apresentando uma questão, um assunto bastante polêmico, que é festas que incomodam os vizinhos. É o caso da quinta turma, que manda dar continuidade a uma ação penal contra um empresário que realizou festas que incomodavam seus vizinhos. E justamente por eles considerarem cumpridos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso em habeas corpus que buscava trancar a ação contra o empresário de contravenção penal ao promover festas em apartamento localizado em São Paulo, aos quais, de acordo com os autos, produziram barulho excessivo e perturbavam os vizinhos. Vamos entender com mais detalhes este acontecimento que hoje trazemos para você em nosso quadro jurídico no Tele Brasil Notícias. Superior Tribunal de Justiça manda seguir ação penal contra empresário por festas que incomodavam vizinhos. O habeas corpus julgado pelos ministros da quinta turma pediu o trancamento da ação penal contra um empresário que promovia festas em um apartamento em São Paulo. De acordo com o Ministério Público do Estado, os eventos foram realizados entre novembro de 2016 e dezembro de 2018, produziam um barulho excessivo e perturbavam os vizinhos, mesmo em dias de semana. Por isso, ele foi denunciado com base na Lei de Contravenções Penais. No STJ, a defesa do empresário alegou, entre outras coisas, que a denúncia seria inepta por não apontar de forma exata as datas em que as festas teriam ocorrido. Alegou ainda que a afirmação de perturbação do sossego dos demais condôminos feita pelo Ministério Público é genérica. Mas, para o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, ainda que não tenham sido precisamente indicadas as datas das festas, foi apontado o período e, devido à quantidade de eventos ocorridos, seria desnecessário que eles fossem identificados de forma individual no oferecimento da denúncia. Diante disso, por considerar cumpridos os requisitos do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido do empresário. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já vem aí, Polícia em Ação. Polícia em Ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Notícias do mundo esportivo. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Esportes no ar. Você viu aí o Palhão Artesanato. Lembrando que você pode continuar fazendo aí as suas compras no Palhão Artesanato, fazendo o seu pedido através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo através do WhatsApp. Para você aí já anotar, código de área 11 952 65 82 56,
Opalhão Artesanato e ele vai encaminhar até a sua empresa, até a sua casa, o produto que você está necessitando ou está buscando do Opalhão Artesanato. 50 anos de mais do que ótimos atendimentos e melhores produtos em matérias de artesanato natural para você. Muito bem, vamos começar falando do Flamengo, que venceu o Bangu na volta do Campeonato Carioca após 3 meses de paralisação de suas atividades esportivas em virtude da pandemia do Covid-19. Exatamente, depois de 3 meses por causa da pandemia do Covid-19, de paralisação, voltou-se a ter no Rio de Janeiro a partida que foi pelo Campeonato Carioca. O Flamengo enfrentou o Bangu e ganhou de 3-0 no Maracanã. Vamos conferir. E depois de 3 meses voltou a ter futebol aqui no Rio de Janeiro. A partida foi pelo Campeonato Carioca. O Flamengo enfrentou o Bangu e ganhou de 3-0 com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha. O jogo, é claro, não teve a presença dos torcedores por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma polêmica envolveu essa partida aí, que foi no Maracanã. É que o estádio fica a poucos metros de um hospital de campanha que fica dentro do complexo esportivo do Maracanã. E é claro, essa unidade tem centenas de leitos de UTI, também de enfermaria. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ontem houve 2 mortes nesta unidade. A volta do Campeonato Carioca não foi uma unanimidade entre os times. Botafogo e Fluminense estão aí pedindo na Justiça para eles só voltarem a jogar a partir de julho, a partir do mês que vem. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa segunda manchete de esporte, Estádio do Maracanã, que completou 70 anos. Exatamente, o Maracanã completou seus 70 anos e lá realmente sabemos que é um templo que conta e tem muita história para contar. E foi um dos 2 únicos estádios a receber 2 finais de Copa do Mundo. Acredite se quiser, mas vamos conferir as curiosidades nesta reportagem a seguir. A inauguração foi destaque no Jornal dos Esportes. O jogo de abertura no dia seguinte teve vitória da seleção paulista sobre a Carioca por 3-1. Ao lado do Estádio Azteca do México, o Maracanã foi palco de 2 finais de Copa do Mundo. A de 50, com a vitória da seleção uruguaia sobre a nossa seleção. E a de 2014, com o 1-0 da Alemanha sobre a Argentina. O Maraca viu a seleção feminina ganhar o ouro do PAN e a Olímpica faturar a primeira medalha de ouro do futebol brasileiro. O estádio foi palco do primeiro gol de Pelé com a camisa da seleção em julho de 1957 e também do milésimo gol do Rei contra o Vasco em 69. Mas o maior artilheiro do estádio é Zico. Foram momentos maravilhosos, fico muito feliz de ter feito a minha história ali dentro, ter sido o maior artilheiro da história do Maracanã com 334 gols. Então, obrigado, meu Deus, por isso tudo, né? Parabéns ao Maracanã, que ele perdure aí por tantos e tantos anos e que continue sendo uma alegria do povo. O Papa João Paulo II rezou 2 missas no Maracanã, que também recebeu a Rainha Elizabeth nos anos 60. As seleções do Brasil e da União Soviética levaram mais de 95 mil pessoas ao estádio, no maior público da história de uma partida de vôlei. O Rock in Rio usou o Maracanã como palco, assim como Madonna, os Rolling Stones e Frank Sinatra. Esse é o Maracanã, temos na memória de tardes inesquecíveis de domingo, de títulos, de gols, de glórias, e em resumo toda uma vasta experiência humana. Maracanã, nome de ave. Não é à toa que reis e rainhas, o representante de Deus e os deuses da bola e da música tenham voado tão alto e contado tantas histórias ao longo destes 70 anos. Tele Brasil no Esporte.
Pois é, dia 21 de junho, completou-se 50 anos do tricampeonato da Copa do Mundo do México, realizada em 1970. Essa é a nossa terceira notícia de esporte de hoje. Dia 21 de junho de 1970, houve a conquista do tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo de 1970, completando-se exatamente na data do dia 21, 50 anos. E inclusive nesta semana em que estamos exibindo o jornal. Em 21 de junho de 1970, o Brasil goleou a Itália por 4-1 na final da Copa do Mundo, no estádio Azteca, na cidade do México. O triunfo do futebol mundial, tantos craques se reuniram numa só equipe, como aconteceu ali com Carlos Alberto, Torres, Clodoaldo, Gerson, Tostão, Riverino, Jairzinho, sem falar no Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Jogadores da seleção de 1970, que mexia com o nosso coração brasileiro, dos 90 milhões que estavam em ação assistindo. Só para não desmerecer ninguém, a seleção brasileira era composta pelo Félix, que era o goleiro. Calções azul cobalto, meias brancas. A Itália com camisetas azuis. O arqueio Alberto. Prepara-se agora Sandro Mazzola. Tiro livre indireto, Elisete Klöckner. Levanta a boca da meta, penetra agora arriba, cabeceou pela linha de fundo. Estava totalmente impedido, Mário. E o solzinho tá chegando aí. É dada a saída. Gente, o Brasil vai ganhando por 2-1. Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, terminou. Gol! Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto. Brasil tricampeão mundial de futebol. Tele Brasil no esporte. E por aqui vai ficando o nosso Tele Brasil Esporte no ar para você, que volta semana que vem. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em Ação. E começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, quero agradecer aí a todos aqueles que nos apoiam, tanto enviando matérias, como também dando dicas e informações. A começar aí por toda aquela equipe do TOR, que sempre está atuante e nos envia aí, através do Gleidson, algumas matérias também, e mais ainda, você que participa aí do COD Brasil, tá? Muito obrigado aí pela sua colaboração também. Você que participa, dando aí a sua sugestão nas matérias, e a todos que estão ativos na ação contra o crime aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Vamos começar o nosso primeiro caso. É um caso bastante polêmico, porque quantas vezes ouvimos notícias de acidentes com linhas chilenas? Que o motoqueiro passa ali naquela linha ou tem o pescoço degolado e vem a perder a vida, e outros acidentes. E o que dizemos de fogos de artifícios? Que quando
são utilizados de forma clandestinas, né? Acaba acontecendo até mesmo acidentes com percas de membros ou até morte de pessoas. E começamos falando da Polícia Civil, que está de parabéns, porque descobriu um depósito clandestino de linhas chilenas e fogos de artifícios lá em Campinas. Isso tudo aconteceu na segunda-feira, dia 22 de junho. Policiais civis do 11º Distrito de Polícia de Campinas, o DINTER 2, descobriram, nesta tarde do dia 22, um depósito clandestino de fogos de artifício e linhas com cerol, extremamente cortantes, como você está vendo na foto, conhecidas como linas chilenas. O local, inclusive, já era investigado há vários meses, devido à suspeita de sua utilização para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas naquela região. E o que aconteceu? Durante a revista em um imóvel no bairro Parque São Bento, lá em Campinas, os agentes localizaram cerca de 100 mil metros de linha de cerol, 1.840 fogos de artifício e aproximadamente R$13.000. No local também eram produzidas aquelas pipas com desenhos que faziam apologia ao consumo de droga. Isso mesmo. O que aconteceu no local? Um homem foi preso nesse local e inclusive foi indiciado pelos crimes contra o meio ambiente, ordem tributária e também apologia ao crime. E todo este material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Realmente sem comentários. Por mais que se alerta, por mais que se previne, a luta contra o crime não para. Vamos agora ao nosso segundo caso de hoje. Polícia em ação. Começando o nosso segundo caso de hoje, vamos aí agradecer ao Thor pela sua atuação e vamos à matéria. Policiais militares do Thor da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária realizaram uma prisão em flagrante por tráfico. Isso tudo aconteceu no Jardim Revista, em Suzano, aqui em São Paulo, por volta das 8h30 da manhã. A equipe se deslocava da rodovia Ayrton Senna para a rodovia Índio Tibiriçá, ali naquela região de Suzano, aqui em São Paulo. Quando eles estavam transitando, então, pela Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, a equipe observou num ponto do ônibus um indivíduo que estava com atitude bastante suspeita. E após perceber a presença da viatura, este apresentou-se bastante nervoso, e de maneira apressada tentou se evadir daquela abordagem que estava acontecendo. Porém, a equipe fez o retorno e conseguiu abordá-lo na rua Tupi, lá em Suzano. E após uma revista pessoal, foi constatado que o indiciado egresso do sistema penal no último dia 15 de fevereiro de 2020, trazia consigo a quantidade de 395 invólucros de cocaína, aproximadamente 400 gramas, e um tablete de maconha de aproximadamente 1 quilo. Nesse momento, de imediato, foi dada a voz de prisão ao indivíduo e ficando à disposição da justiça. Mais uma vez, agradecemos aí ao Thor em ação e também ao Gleidson por nos enviar mais esta matéria, que é da comunicação social do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Tático ostensivo rodoviário. Em patrulhamento de Thor, a equipe abordou um indivíduo próximo a um ponto de ônibus em atitude suspeita, sendo localizado na sua mochila quantidade de material aparentemente entorpecente. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia em ação.
Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Polícia em ação. Vamos agora ao fato na hora e agora. E a participação do Tenente André Bellarmino, da Polícia Militar Rodoviária, que tem um assunto importante para você. Olá, cidadão. Sou o Tenente André Bellarmino, da Polícia Militar Rodoviária. Dessa vez vou falar sobre o novo procedimento de licenciamento de veículos. Desde 8 de maio de 2020, a emissão do licenciamento anual passou a ser digital. Dessa forma, após o pagamento da taxa no sistema bancário, estará disponível o download e a impressão do licenciamento diretamente no portal do Detran ou no portal de serviço do Denatran. É importante realizar esses procedimentos e estar portando o documento sempre que for dirigir. Você pode optar em fazer a impressão do seu documento ou, se preferir, pode utilizar o documento digital em seu celular, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Este aplicativo encontra-se disponível nas lojas virtuais e a sua utilização tem o mesmo valor legal que o documento impresso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder para que a informação chegue a todos. Muito obrigado e até a próxima. Polícia em ação. E vamos agora ao nosso terceiro caso de hoje. Polícia em ação. Policiais militares salvam a vida da pequena Mariana. Isso mesmo. Foi no domingo, dia 23, policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em patrulhamento pela rodovia Bom Giro, na Cal, no município de Ibiúna, viram quando um veículo deu sinal de farol para que a equipe se aproximasse do veículo. E quando a equipe se aproximou deste veículo, encontrou um pai desesperado com a filha de 1 ano de idade, informando que ela teria se afogado em uma piscina. Imediatamente os policiais militares iniciaram as manobras para reanimar essa criança e, após alguns instantes, para alívio do pai e também daquela equipe, a pequena menina apresentou sinais de reação. E nesse caso, com a reação presente, a família foi conduzida ao Hospital Regional de Sorocaba, onde foi recebida pela equipe médica e permaneceu sob cuidados. Vemos que no meio da criminalidade e todas as tragédias que observamos, ainda temos momentos bastante importantes para dar parabéns a essa equipe e pela sua atuação. Polícia em ação. Infelizmente, o nosso Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui, mas volta a semana que vem com muito mais informações. Polícia em ação. Pois é, como eu falo sempre, o que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias é feito com as notícias sempre na medida certa para você se orientar, se informar e também participar aqui conosco. Mas estamos vivendo umas semanas bastante agitadas, né? São semanas envolvendo tanto a pandemia do coronavírus, né, como também o nosso isolamento. Para aqueles que ainda não voltaram em 100% às atividades, envolve paciência, né? Estamos aprendendo a conviver com as nossas famílias, estamos aprendendo a conviver com os problemas sociais mais de perto, que às vezes estavam distantes, né, do nosso lar, e exigindo paciência, cautela e bastante cuidado. E é pensando desta forma que encerramos hoje o Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência e a Deus que nos permite estar aqui e prometendo, se for da sua vontade, voltarmos na semana que vem. Até lá!